السلامة أن نرضى بما قضي لا يسلمن بإذن الله من رضي لا يسلمن بإذن الله من رضي. بسم الله الرحمن الرحيم. Vamos responder a nossa primeira pergunta. O que o Islã disse sobre Jesus? No Islã, o Messias, Jesus, filho de Maria, que a paz esteja com ele, é um servo entre os servos de Deus e o mensageiro de seus honrados mensageiros, a quem Deus Todo-Poderoso enviou aos filhos de Israel, chamando-os a se unirem e adorarem a Deus Todo-Poderoso. Deus, o Altíssimo, disse: um mensageiro vem atrás de mim, e seu nome é Ahmed. E quando ele veio a eles com provas claras, eles disseram: isso é magia clara. E o Deus Todo-Poderoso disse, e Cristo disse: ó filho de Israel, adorem a Deus, meu Senhor e vosso Senhor. O fogo e os malfeitores não têm ajudantes, ou seja, os descrentes, os que rejeitaram a mensagem de Deus, terão castigo do fogo, e estes neste dia não terão ajudantes, ninguém os ajudará para escaparem deste castigo. Jesus, a paz esteja com ele, não é Deus, nem é filho de Deus, como afirmam algumas pessoas. Exaltado seja Deus pelo que dizem. E Deus disse no Alcorão: na verdade descreram aqueles que dizem Messias, filho de Maria, é o próprio Deus. Exaltado seja, disse, os judeus dizem que Uzair é filho de Deus, e os cristãos diziam que o Messias é o filho de Deus, ou dizem que Messias é filho de Deus. Isso é o que eles dizem com a boca deles, imitando o ditado daqueles que fugiram de antes, ou seja, imitando aqueles que vieram antes dele. Mas eles não têm provas que Jesus é filho de Deus. A primeira palavra que Jesus disse no Alcorão, ou depois de nascer, a paz esteja com ele, disse quando Deus falou com ele enquanto ele estava no berço: Deus me deu o livro e me fez um profeta. Maria. No Islã, Deus Todo-Poderoso apoiou Jesus com sinais indicando sua sinceridade e sua veracidade, ou seja, a veracidade da mensagem dele. O Todo-Poderoso disse, quando Deus disse: ó Jesus, filho de Maria, lembra-te do meu favor sobre ti e a tua mãe, quando te apoiei com o Espírito Santo. Tu falaste às pessoas em seu redor, ou seja, tu falaste os teus seguidores para te adorarem em vez de mim. E quando te ensinei o livro e a sabedoria, a Torá e o Evangelho, e quando você criou de barro e a forma de um pássaro com minha permissão, então ele soprou em ser um pássaro com minha permissão e curou os cegos e os leprosos com minha permissão. E quando você trouxe os mortos com minha permissão, e quando eu retive os filhos de Israel de você, quando você lhes trouxe provas claras, mas aqueles entre eles que não acreditaram,
Disseram, isso nada mais é do que magia manifestada. Ou seja, estes versículos aqui têm duas vertentes. Uma parte que afirma claramente que toda coisa, aqueles milagres, coisas lindas que Jesus alayhi salam fazia, vinha de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele fazia isso com permissão de Allah. Com permissão de Allah. Apesar desses milagres, os judeus mesmo assim rejeitaram-no, não aceitaram-no. Jesus nasceu de Virgem Maria. A Virgem sem pai, isso não está excluído do poder de Deus, que se Ele quer algo, Ele apenas diz seja e é. Deus Todo-Poderoso disse, na verdade, a semelhança de Jesus com Deus é como Adão. Ele o criou do pó, então disse que ele fosse. E ele era. Al-Imran. E o Todo-Poderoso disse, quando os anjos disseram, ó Maria, na verdade Deus te dá boas novas de uma palavra dele, cujo nome é o Messias, Jesus, filho de Maria, distinto neste mundo e no outro. Mais tarde, entre os aproximados, ele fala com as pessoas no berço, e como adulto entre os justos. Ele está entre os justos. Ela disse, meu Senhor, como posso ter um filho? Eles não me tocaram, ou seja, sem que eu tivesse envolvido com um homem. Deus disse, então, Ele cria tudo que Ele quer. Quando Ele decreta um assunto, Ele apenas disse a Ele, seja e é. Jesus, que a paz esteja com Ele, permitiu aos judeus algumas coisas que lhes eram proibidas. Deus Todo-Poderoso disse sobre Jesus, que a paz esteja com Ele, que Ele disse aos filhos de Israel, e confirmando o que veio antes de mim da Torá, e para tornar lícito para vocês algumas das coisas que foram proibidas para vocês. E eu vim para vocês com um sinal do Senhor. Com vocês temem a Allah e me obedeçam. No Islã, Jesus não morreu e seus inimigos judeus não o mataram. Mas Deus Todo-Poderoso o salvou deles e o ergueu vivo para o céu. O Todo-Poderoso disse sobre os judeus, e por sua descrença, e por dizerem sobre Maria uma grande mentira, e por dizerem, matamos o Messias, Jesus, filho de Maria. Por Deus, eles não o mataram, ou o crucificaram-no, mas apareceu a eles. Aqueles que discordam sobre isso estão em dúvida. Ou seja, eles foram assimilados. Eles foram, podemos dizer, enganados. Até aqueles que afirmam que mataram-no estão em dúvida plena, se na verdade mataram-no ou não. Portanto, mais ou menos isto que é Jesus no Islã, um profeta, um mensageiro de Deus, um dos mensageiros mais honrados no Islã, um dos mensageiros que Allah subhanahu wa ta'ala honrou e enviou ao povo de Israel, especificamente, portanto, que confirmou a vinda de Muhammad sallallahu alaihi wasallam antes da sua partida. Portanto, para o Islã, Isa alaihi salam não foi crucificado. Allah, Deus Todo-Poderoso, levou-o aos céus vivo, sem
sem ser atingido pelos inimigos dele. Então, no Islã nós acreditamos que nos finais dos tempos ele retornará à terra e continuará a sua pregação, a sua mensagem. Este é Isa alayhi salam, este é Jesus no Islã.